Olha, nós vamos falar um pouco mais sobre esse setembro, um setembro que tem muitas cores. Entre essas cores tem o verde. E ele é verde porque é o mês de prevenção, de discussão, de conscientização em relação ao câncer coloretal. E sobre o assunto, já está conosco a médica oncologista, a doutora Flávia Mota. Doutora Flávia, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Oi, Elias, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é todo meu estar aqui mais uma vez com vocês. Doutora, nós estamos falando sobre um câncer que tem alta incidência aqui no país e no mundo? Exatamente, é a segunda neoplasia, o segundo câncer mais comum nos países desenvolvidos. No Brasil também não é diferente, é o segundo mais comum entre as mulheres e o terceiro mais comum entre os homens. São previstos mais de 40 mil casos por ano de novos casos só no Brasil. Então, cabe sim um mês de conscientização, assim como a gente sempre ouve falar muito do Outubro Rosa, vamos falar sempre agora do Setembro Verde também. Bom, qual é a característica, o que é que define esse tipo de câncer, doutora? Infelizmente, como muitos outros tipos de câncer, o ruim que a gente só consegue, às vezes, é uma doença silenciosa. Então, quando vai dar alguns sintomas, geralmente está numa fase muito avançada da doença. E aí a chance de cura também diminui bastante. A ideia, a conscientização é exatamente trazer as medidas de prevenção da doença, as medidas de rastreamento precoce, que a gente tem que fazer de exame para diagnosticar a doença numa fase muito inicial, porque aí as chances de cura são altíssimas. Agora, doutora Flávia, há algo que me intriga e eu queria saber se isso é mito ou verdade. A incidência dele é principalmente em países que são desenvolvidos, doutor, é isso mesmo? Exato. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, geralmente maior a incidência desse tipo de câncer, porque está muito relacionado a hábitos de vida. Então, nos países desenvolvidos pela correria do dia a dia, então muitas vezes se come muita carne vermelha, fast food, e aí a gente come menos as fibras, as frutas, os legumes. Então, essa alimentação rica em alimentos processados, essas carnes processadas, embutidas, alimentos defumados, e baixa em fibras, em frutas e verduras, isso é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo retal, que é o câncer de intestino, Além de outros hábitos de vida também que, por isso que às vezes em países desenvolvidos vão ficando mais comuns, que é o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o etilismo também entram como fatores de risco para esse tipo de câncer também. Então, são esses fatores hereditários que terminam que chamam essa atenção para esse desenvolvimento do tipo de tumor. Além, lógico, de outras causas, A gente tem causas genéticas que podem estar relacionadas, então, uma predisposição genética para ter. Então, existem doenças hereditárias também, por exemplo, a polipomatose adenomatosa familiar é um exemplo. Então, são doenças de pólipos intestinais, a síndrome de Lynch é outra doença hereditária que às vezes pode estar relacionado a um maior risco de desenvolvimento de câncer de intestino, além também de doenças inflamatórias. Doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, elas também aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de intestino. Doutora, tem um perfil mais acometido? São homens, são mulheres, muita idade, pouca idade? Tem um grupo que estaria mais propenso a adquirir esse tipo de câncer? Isso, tem sim. A doença realmente é mais comum em homens do que em mulheres, tá? A gente tem uma predisposição bem maior na raça negra também, e na verdade, que aí não vai ser perfil da nossa população, os judeus de origem europeia, Então não é muito comum aqui no nosso país, mas são etnias que realmente eles têm um maior risco, uma maior propensão de desenvolvimento do câncer de intestino. E é lógico que a idade também. Então, a quinta década de vida em diante, ali é que o aumento, sabidamente se aumenta esse risco. Daí a intenção das medidas de rastreamento, elas iniciam basicamente nessa idade, 50 anos. Mas em alguns casos a gente, para aqueles pacientes de alto risco,
seja por aquelas doenças inflamatórias, intestinais, seja pela história familiar, seja por outras doenças, né? A gente às vezes tem que antecipar esse rastreamento para idades mais precoces. Mas pensando em negros, né, a partir de 50 anos de idade, homens, essa doença é mais comum, sim. Agora, doutora, como é o diagnóstico? É de fácil diagnóstico? O diagnóstico a gente tem que ficar muito atento sempre aos sintomas, né? Então a gente sabe que os sintomas geralmente eles vêm numa fase mais tardia. Então ficar sempre de qualquer forma atento aos sintomas, se está tendo sangramento nas fezes, se está sendo fezes mais escurecidas, se está tendo alteração do hábito intestinal, então uma hora eu tenho diarreia, uma hora está com prisão de ventre, a constipação, né? Isso chama atenção para procurar o médico. Às vezes são sintomas inespecíficos, o paciente começa a ter uma anemia, começa a ter uma perda de peso e não sabe o que é, uma fadiga, um cansaço e não sabe o que é, então não é lógico que nem toda anemia, nem toda perda de peso vai ser um câncer de intestino, mas cabe sempre a lembrança de que teve algum sintoma dessa parte do hábito intestinal diferente. Os sintomas, às vezes, específicos, vale procurar sempre um médico para buscar esse diagnóstico. Agora, mais uma vez falando em diagnóstico, o que a gente busca sempre é o diagnóstico precoce. Daí a intenção das medidas dos exames de rastreamento, né? Então, são exames que devem ser feitos de rotina naquelas pacientes que estão assintomáticos, sem sintomas nenhum, para tentar buscar esse diagnóstico de uma forma mais inicial e tentar buscar o aumento, né, da chance de cura. Um exame que é simples de ser feito, que deve ser feito anualmente a partir de 50 anos de idade, é o sangue oculto nas fezes, tá? Então, nada mais é do que o exame de fezes. Lógico que tem uma coleta diferenciada, tem uma dieta específica que tem que ser feita, e ele vai pesquisar ali o sangue oculto nas fezes, tá? Um exame simples de ser feito. O outro exame que é um pouco mais invasivo, mas que é padrão ouro, vamos dizer assim, que é o que seja, né, o que é realmente bem recomendado, é a colonoscopia, tá? A partir de 50 anos de idade. O que seria a colonoscopia? Só tentando trazer ali para o nosso ouvinte, que às vezes, né, não sabe. Então, a gente fala muito da endoscopia digestiva alta, né, do exame da mangueira, do estômago. Esse exame da colonoscopia, ele vai fazer o exame com a mangueira pelo reto, pelo intestino todo, para a gente buscar ver se tem algum pólipo, alguma doença que possa estar aumentando o risco de câncer, ou às vezes diagnosticando já numa fase precoce, né? Então, a colonoscopia seria o exame padrão ouro a partir de 50 anos de idade. Como eu já tinha dito, uma pessoa que tem algum outro fator de risco, seja por história familiar, seja por alguma doença, né, hereditária, né, como síndrome de Lynch, policomatose, adenomatose, doença inflamatória intestinal, às vezes esses pacientes eles têm que fazer numa idade até mais precoce, tá? E existem outros exames que às vezes substituem a colonoscopia. Então, às vezes, né, uma pessoa tem alguma morbidade, alguma coisa que não consiga fazer o preparo da colonoscopia. Às vezes existe o que a gente chama da colonoscopia virtual, que nada mais é uma colonografia por tomografia, né? Tem a sigmoidoscopia, que é só mais da parte final do intestino, então o preparo consegue ser um pouco mais tranquilo e aí o paciente consegue fazer, mas o ideal mesmo é fazer a colonoscopia. Agora, doutora, uma vez diagnosticado, temos avançados nas drogas para o tratamento ou mesmo nas intervenções cirúrgicas, doutora? Sim, graças a Deus a medicina vem avançando, né, a cada dia, a oncologia, né, sempre nesse caminho, tá, e a gente tem avançado sim. O tratamento, né, o inicial, a base curativa realmente é a cirurgia, que isso também tem se avançado, as técnicas cada vez, né, minimamente invasivas, né, então isso tem se avançado nisso. E aí a radioterapia entra nesse cenário também, né, também com técnicas que tanto ajudam às vezes numa fase quando você tem que diminuir o tumor antes de ir para uma cirurgia, às vezes quando você tem um tumor no reto, nessa parte final do intestino, a radioterapia entra com essas técnicas cada vez mais modernas, às vezes entra no cenário da doença realmente já metastática, e a quimioterapia tem papel em todas essas fases aí, geralmente, do diagnóstico, né? E a gente tem sim avançado, então cada vez mais a gente entende dos alvos, né, que a gente busca. Então, quando a gente tem um diagnóstico, a depender do estadiamento da doença, às vezes a gente vai pesquisar determinadas mutações, né, alterações genéticas que podem estar nos levando a usar tipos de drogas, né, direcionados, seja
para mexer na vascularização do tumor, seja para mexer na parte da imunoterapia, que seja o caso, né, seja para a doença, para o alvo que a gente tem daquela mutação. Então, isso tem se avançado sim. Bem, doutora, o ideal então é prevenir. Prevenir significa uma mudança na sua rotina alimentar, na sua forma de como lidar com a vida cotidianamente. Isso, é o que a gente quer chamar a atenção no nosso Setembro Verde, é para prevenção, né? Então, é conscientizar as pessoas de que ter hábitos saudáveis de vida, de praticar atividade física, de ter uma dieta rica em legumes, em frutas, né? E pobre, né, naquelas carnes processadas, né? Naquelas carnes nos embutidos, nas carnes defumadas, isso pode sim aumentar, né? E contra o tabagismo, contra a obesidade, contra o alcoolismo, todas essas medidas, se a gente fizer esses hábitos saudáveis de vida, eles reduzem e muito a chance da pessoa ter, né, algum câncer de intestino durante a sua vida, né? Bem, doutora Flávia... São fatores que a gente tem como estar intervindo e mexendo, né? Em alguns fatores a gente não tem como mexer. Um risco hereditário, alguma coisa a gente não tem como minimizar. Mas tendo esses hábitos de vida depende de cada um. E daí essa conscientização que a gente quer estar trazendo no Setembro Verde. Tanto das medidas de prevenção e reforçando também o diagnóstico precoce com as medidas, né, os exames de rastreamento, que muitas vezes geram um certo, né, preconceito, na verdade, né? Então, os homens às vezes têm muito preconceito, mas é um exame que é feito com sedação, o paciente, né, não tem desconforto nenhum normalmente, é bem tranquilo. Tá certo então. Doutora Flávia, muito obrigado pelas informações, a colaboração aqui prestada, e a gente vai ficar acompanhando para e passo todas as ações que foram desencadeadas durante esse mês com o objetivo de discutir um pouco mais acerca do câncer coloretal, doutora. Ótimo, Elias. Então, mais uma vez eu agradeço a presença, a oportunidade de estar, né, trazendo mais informação aí para os nossos ouvintes aí, e sempre à disposição.